Boa noite. Bom, nós entramos agora na nossa última apostila desse módulo, né? Da primeira etapa do semestre. Foi um pouco corrido, foi um pouco complexo aí para a gente se reabilitar, mas se readequar, mas eu acho que foi razoável, né? A gente fez aquilo que a gente podia fazer, né? Então, na apostila 5, nós vamos tratar das formas extraconvencionais de expressão do direito internacional e das fontes auxiliares. É bom você lembrar que nós nos debruçamos muito tempo em cima dos tratados, mas os tratados não é a única fonte do direito internacional público. A Corte, os organismos internacionais, quando eles vão julgar um processo, eles possuem outros meios de buscar fontes para as suas decisões. É claro que os tratados são fontes por excelência, por isso nós ficamos tanto tempo falando sobre os tratados, né? E nós vamos então falar sobre os costumes. E o costume internacional não é necessariamente aquela mesma definição que nós temos de costume aqui, o costume doméstico. Quando vocês estudaram a Introdução ao Estudo do Direito, lá no início do curso, vocês viram a definição de costume, né? Costumes são regras domésticas, são regras internas que foram criadas para que a sociedade vivesse em harmonia. Inclusive, grande parte dos direitos estão baseados nas regras consuetudinárias, que depois então passaram a ser codificadas. Mas no direito internacional público, nós não estamos falando desse costume doméstico, nós estamos falando de um costume internacional. E alguns desses costumes são práticas que são assim realizadas há muitos anos e foram eleitas como práticas que foram adaptadas para os estados melhor se relacionarem, né? E aí a doutrina faz uma pergunta que é: quanto tempo um costume precisa ser praticado para que ele seja eleito como fonte do direito internacional público? Não existe uma regra para isso, porque o direito ele é extremamente dinâmico, existem costumes que são extremamente antigos. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, que é a questão do mar territorial. O mar territorial ele foi regulado a partir de 1982 com a Convenção de Montego Bay, mas assim, muito antes disso já era prática costumeira. Os estados não agride o outro, não invade o mar territorial do outro estado sem antes avisar, sem antes pedir autorização para entrar. Vocês vão ver isso na apostila 10, mas existe um limite. E esse limite só foi estabelecido a partir dessa convenção de 1982. Mas toda vida houve essa prática inclusive a teoria falava sobre a bala do canhão, né? Que a distância segura era a distância de um tiro de canhão, que era medido o mar territorial. Posteriormente, então, essa regra mudou. Mas, então, se não existe um tempo, existem costumes que são extremamente antigos, como é o caso do mar territorial, assim como tem costumes que são extremamente recentes, como é o caso do asilo político, né? Nenhum estado pode se recusar a oferecer asilo político para outro estado. Existe a questão do combate à pirataria cibernética, aos crimes de tráfico de mulheres, que são crimes recentes, né? Que são práticas recentes e que o Estado não pode se recusar a contribuir com o outro para coibir essas práticas, né? Qualquer Estado que esteja acobertando essas práticas, ele terá sérios problemas no âmbito do direito internacional público. Então, existe uma regra que é a opinio iuris. A opinio iuris é a posição de que os outros estados também entenderam que essa era a melhor maneira de praticar, né? É a melhor maneira dos estados se relacionarem. Existe uma prática muito comum, que é a prática do salvo-conduto.
Você sabe que a embaixada é território imune, eu vou falar sobre isso lá adiante, na segunda etapa do semestre, mas uma pessoa que está dentro da embaixada, ela não pode ser detida, ela não pode ser presa. E nós temos alguns casos, como esse Snowden, o Julian Assange, que ficaram agora recente detidos dentro de embaixada. Mas assim, o fato é que se uma pessoa se refugia dentro da embaixada, ela não pode, o Estado não pode entrar lá dentro e invadir a embaixada para tirar a pessoa de lá. Mas, por outro lado, vem a pergunta: como é que a pessoa faz para sair de dentro da embaixada para ir embora do país? Vamos supor então que uma pessoa fosse um político brasileiro se refugiasse dentro da embaixada da China. Bom, ninguém, a autoridade brasileira não pode adentrar daquele portão para lá. Vocês estiveram comigo lá dentro da embaixada, vocês viram lá como funciona para entrar lá dentro. Muita segurança, né? Então, ninguém pode, uma pessoa não pode entrar lá, autoridades brasileiras não podem entrar lá dentro para prender essa pessoa. Mas a pessoa não pode ficar lá para sempre. Algumas embaixadas são suntuosas. Você estiver na embaixada da Alemanha, bem grande, estiver na embaixada do Irã, bem grande, estiver na embaixada da China, que é bem grande. Mas uma embaixada do Líbano, por exemplo, é uma casa bem modesta. E uma pessoa não pode ficar lá dentro para sempre. Então, essa pessoa precisa ir embora. Quer dizer, a China está oferecendo asilo político para ela lá na China. Ela precisa sair de dentro da embaixada e ir até o aeroporto, ir até a fronteira terrestre, ir até o porto. Então o Estado dá um salvo-conduto para aquela pessoa, para que ela tenha o direito de sair de dentro da embaixada e ir até, né, o local onde ela vai embarcar. Aconteceu isso muito no Brasil na época da ditadura militar, né, com os presos políticos. Vocês talvez conheçam essa história, mas alguns embaixadores foram sequestrados durante esse período para trocar por preso político. E aí eles tiveram o direito de sair do doicode e ir direto do doicode para o aeroporto, onde eles embarcaram então para o exílio. Então, nessas condições, a situação do asilado político ela é muito parecida. O Estado vai dar autorização para ela vai sair de lá, de dentro da embaixada, e vai até o aeroporto, né? Lembrando que nesse caso o Estado não pode, hipótese nenhuma, prender essa pessoa, né? Sair de dentro da embaixada, eu era brincadeira, eu estava só brincando com você, vem aqui que eu vou prender você, né? O Estado não pode fazer isso, ele terá sérios problemas internacionais por causa disso. Então, o que a gente pode resumir sobre o costume? O costume é uma prática reiterada, essa prática pode ser antiga, essa prática pode ser nova, o importante é que ela seja eleita pelos estados como a melhor maneira de se portar para que haja harmonia entre os seus pares. Esses costumes, existem alguns que são muito antigos, outros que são mais novos. Lembrando que quem está suscitando o costume para sua defesa deve fazer prova de que ele existe e que ele já era adotado por outros estados há mais tempo, né? Lembrando que nesses casos a gente vai observar que quem alega tem que provar a existência da prática, né? Que já era comum isso acontecer. Então, a gente pode resumir assim o costume, né?